Ô, Miguel, vamos falar sobre cenário político, então, e movimentações políticas. No embalo de ontem, né, da Genial Quest, hoje pela manhã saiu o balanço, uma pesquisa em relação à corrida eleitoral em São Paulo para governador do estado. Daí a gente tem essa tela, né? Deixa eu pedir até para o Gui rodar para a gente, em que Haddad aparece à frente, tá vendo? Tá aí, né? Fernando Haddad, 30% das intenções de voto, seguido de Márcio França, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia nesse primeiro cenário, né? Depois tem outros cenários apontados ali com um ou outro candidato sendo inserido ou retirado. Como que você avalia esse primeiro cenário de intenção aí para governador do estado? A gente já discutiu antes, né, sobre essa questão de Márcio França deixar a corrida eleitoral para que Fernando Haddad consiga mais pontos. Você disse que, inclusive, não seria interessante, porque é bom, né, que no primeiro turno esses votos não se dissipem, né, que seria interessante. E a gente vê que Márcio França, inclusive, tem um bom resultado também, né? Não sei se seria ideal para ele deixar essa corrida. Enfim, como que você está vendo esse cenário? Thalita, são dois cenários, duas pesquisas, né, a presidencial e a do governo de São Paulo, com cenários bem diferentes. Porque a boa notícia ontem da Quest, na presidencial, e a gente sempre diz isso aqui, né, de que, olha, pesquisa a gente vai olhando tendências, vai olhando a fotografia, o que ela vai apontando. Então, na presidencial, ela mostra uma estabilidade, como outras pesquisas já têm demonstrado. Então, é muito improvável que a gente tenha um segundo turno que não seja com Lula e Bolsonaro. E a Quest sempre coloca aquela possibilidade de vitória em primeiro turno, que eu acho, por demais, otimista e exagerado, ainda que seja uma tendência que a Quest colocou, enfim. No caso do governo de São Paulo, a gente tem um cenário distinto. Obviamente, são números muito bons para Fernando Haddad, mas, ao contrário da pesquisa presidencial, em que a maior parte dos eleitores já se manifestam como decididos e que, portanto, não pretendem mudar de voto, não estão abertos a mudar de voto nos próximos meses, no caso da pesquisa de São Paulo apontou outra coisa, de que o índice de eleitores que está disposto, que está decidido do seu voto ainda é muito pequeno. Se eu não me engano, é 30%. Então tem muita água para rolar. Eu acho que o desempenho do Márcio França, inclusive, nesse sentido, ele acaba sinalizando para a direita. Né? O fato de ter o Haddad e o França, ambos ligados à federação, e a chapa Lula-Alckmin, ela pode obrigar a direita a tentar algum tipo de convergência. Né? Mas, para além disso, é uma tendência também do eleitorado paulista a uma... É muito difícil dois candidatos de esquerda, né? Já foi difícil ter um no segundo turno, então é muito difícil ter dois de centro-esquerda, de esquerda, etc. Sim. Então, pelo próprio andamento da campanha presidencial, eu acho que a tendência que tem é um crescimento de um dos dois candidatos da direita, ou do Tarcísio do Rodrigo, né? Eu acho que muito mais o Tarcísio embalado pela própria polarização nacional, e aí necessariamente o Márcio França vai acabar sendo um Ciro Gomes do Estado ali. Eu acho que a tendência é a candidatura dele perder fôlego, né, a longo prazo. Nós temos aí 6 meses de eleição. Então São Paulo, ele ainda é muito cedo para a gente cravar apostas, enfim, mas também aponta que tem ainda, o Haddad ainda não bateu no teto. Ele tem espaço para crescimento também. Então, e é muito positivo, porque ele cresceu 6% em relação à última pesquisa. Né? Então, é positivo em vários aspectos, mas a gente não pode se agarrar a isso e dizer, não, está dado hoje com a mesma convicção que a gente tem. O que a gente pode dizer é, há 6 meses de eleição liderando a pesquisa, há uma probabilidade grande que Fernando Haddad esteja no segundo turno em São Paulo. Isso a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade. E é sempre bom, né? Não cair em ufanismos, em já ganhou. Né? Eu sempre, quando penso em pesquisa, sempre penso no Celso Russomano, em São Paulo, que sempre aparece em primeiro e nunca chega. Né? Então, eu acho que isso não ajuda ninguém. Né? Pesquisa é fotografia de momento, mas política é correlação de forças. Mas é auspicioso o cenário para o Fernando Haddad, mas ainda tem muita água para correr pela ponte e eu acho que nós vamos ter aí um crescimento de um dos dois candidatos da direita gradualmente. Aposto no Tarcísio muito mais seria, pelo Bolsodória, digamos assim, né? Ele é o candidato Bolsonaro em São Paulo.
Você falou em Celso Russomano, eu sempre lembro daquela expressão do voo de galinha aplicado ao Celso Russomano. Era sempre essa análise, né, do voo de galinha, porque ele começava ali no alto, de repente não dava em nada. Falando em relação ao candidato de Bolsonaro, né, a gente tem ali então Tarcísio, candidato de Bolsonaro, Haddad, candidato de Lula, e a gente tem a pesquisa eleitoral em São Paulo também, que é aquela segunda tela que o Gui já tinha até colocado para a gente. Volta para ela, por favor, Gui. Lula ganha em São Paulo, né, que é o principal colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral do país, então é importante ter essa vitória em São Paulo. E daí já junto a Minas Gerais também, porque pesquisa anterior mostrou, não foi a Genial Quest, foi uma outra pesquisa que também mostrou que Lula está levando em Minas Gerais, e esses são os dois principais estados, os maiores colégios eleitorais, né? Aliás, eu comentei já essa semana que tem essa leitura de que quem ganha em Minas ganha as eleições, né? Minas sempre elegeu o presidente, então tem essa visão também. Bom, como que você vê Lula nesses dois estados, principalmente São Paulo, por conta dessa pesquisa que saiu? Olha, Thalita, o consenso dentro da campanha Lula é o seguinte: onde é que vai ser a chave da vitória? Vai ser ganhar no Triângulo do Sudeste, ou seja, São Paulo, Rio e Minas, e a juventude. Esse é o segredo do sucesso, né? É por aí, então, que a campanha Lula vai ter que trabalhar, né? E é muito sintomático que depois do lançamento da campanha, da chapa, né, o pré-lançamento no AMB, no final de semana, logo na sequência tenha tido um evento igualmente muito bem sucedido em Minas Gerais, né? Então não é à toa, essas coisas não são ao acaso, né? Na política raramente há espaço para o acaso, né? Então vai haver sempre um peso maior da campanha nesses três estados, enfim, até porque, como a gente tem comentado há muito tempo, tem um bloqueio muito forte a campanha Lula no Centro-Oeste, onde o agronegócio domina. Então também a campanha, o petismo, enfim, está buscando formas de por onde é que também vai rompendo isso, né? Porque ele é mais duro do que, por exemplo, no Sul. Há muito mais espaço, né, para isso. E aí também faz parte as alianças, os palanques, como a gente sempre tem dito, né, são determinantes para isso, porque o Lula não vai estar todo dia em Porto Alegre, não vai estar todo dia em São Bernardo, né? Enfim, então quem vai ser o Lula nesse momento são os seus candidatos parlamentares, os seus candidatos ao governo, e óbvio, isso vale ao Bolsonaro também, enfim, os seus respectivos cabos eleitorais, né? Por isso também é importante, vou abrir um parênteses aqui, essa notícia que a gente destacou no boletim sobre os contratos temporários, eles são, na verdade, um grande afago do Bolsonaro, ainda que passe a conta também, para os municípios, né? Então o Bolsonaro está apostando nos prefeitos como seus cabos eleitorais, porque a gente sabe, as últimas eleições municipais elas tiveram um predomínio conservador, e é um pouco... E a gente discutia isso, inclusive, no caso dos pastores do MEC, né? Então vai apostar nesse tipo de mobilização, né? Por isso que ele conta muito com o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, etc., né? Como a campanha lulista tem menos prefeituras, etc., mas ao mesmo tempo tem o PSB, que tem muitas prefeituras, etc., vai apostar mais nos seus parlamentares, nas suas articulações, enfim, para fazer essa ofensiva. Mas o centro, como eu disse, está justamente aí, né? No Sudeste. E aí a gente viu... E é engraçado porque, ao mesmo tempo que o Lula está indo bem nos três estados, os seus respectivos candidatos a governo, com exceção do Haddad de São Paulo, está menos vacilante, né? Não tem nada decidido no Rio, e o Rio é um estado preocupante, porque Sim. Daqui a pouco aparece um Witzel da vida, né? E como já foi o César Maia, enfim, aparece um aventureiro e leva, né? E Minas Gerais, apesar da boa avaliação que o Calil tem na prefeitura e da péssima avaliação que o Zema tem, né? Isso não tem se refletido. Então hoje está bem disputado o governo de Minas Gerais, ainda que a votação... Então nós vamos ter coisas do Brasil, né? Nós vamos ter certamente gente que vai votar no Zema e vai votar no Lula, por exemplo.